Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber vocês, cada um de vocês, nessa casa de paz, nessa casa de luz, nessa casa abençoada, de amor, de caridade. Vamos também cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem nos ver, podem nos assistir pela internet. Esse estudo, meus queridos, tanto este como as palestras, como também o estudo do Evangelho, é filmado e disponibilizado no nosso site. Então nós temos recebido aqui vários e-mails, várias mensagens dos nossos irmãos brasileiros que estão aí em lugares longínquos, aí não só do Brasil, mas de todo o mundo, e que esse estudo está chegando até eles. Então a vocês internautas, nós também aqui, abraço fraterno, que possam fazer aqui um bom proveito desse nosso estudo. Quero aproveitar aqui para agradecer ao Vicente Cardoso por estar sempre conosco aqui nesse estudo, e também a minha querida amiga, essa aqui é uma pessoa espetacular, a Shirley, que está sempre conosco aqui, tem um grande conhecimento, está nos dividindo aqui, junto conosco aqui, como facilitadores desse estudo. Importante ressaltar que nós não estamos aqui na condição de instrutor nem de professor, e simplesmente de facilitadores deste estudo. Então vocês podem fazer as suas perguntas, o tema é livre, perguntem o que vocês quiserem. Nós já temos várias perguntas aqui para responder, que foram feitas aí durante a semana, algumas que ficaram da semana passada e não teve tempo de responder. E vocês só precisam levantar as mãos, que os nossos voluntários levarão aí até vocês a prancheta, para que vocês possam fazer as suas perguntas. E nós tentaremos aqui responder. Se porventura tiver alguma que nós não soubermos responder, vamos estudar mais, ou perguntar a quem saiba mais do que nós, e traremos uma nova oportunidade. Então eu desejo a todos vocês um excelente estudo, um bom proveito. Vamos passar aqui para o Vicente, depois para a Shirley e assim sucessivamente. Tá certo, meus queridos? À vontade, Vicente. Boa noite para todos. É um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma noite. A pergunta inicial é a seguinte: outra noite foi colocado que existe vários tipos de espiritismo, que um desses espiritismos não adota a reencarnação. Como fica essa opinião diante da opinião espírita? Olha, talvez é a forma como foi colocada pela pessoa. Na verdade, não existe espiritismos. Espiritismo é no singular e não no plural. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. A forma, talvez, como foi colocada, é que deu ênfase de que há espiritismos. O que acontece é o seguinte: a citação pelo qual foi feita, nós fomos até pesquisar na revista espírita, da qual o portador da mensagem não sabia qual revista, e nós indiciamos a revista de 1864, do mês de dezembro, na onde trata do movimento espírita americano, na América do Norte. Nos Estados Unidos, o que acontece? É um país bastante protestante. A predominância ali é protestantismo. E o movimento espírita ainda não existia, quando em 1847, em Nova York, no condado de Wayne, aconteceu aqueles fenômenos que despertou a humanidade inteira para o que estava vindo a posteriori. É a família Fox. Ali, os fenômenos espirituais vieram de tal forma, despertando a humanidade, de que a teoria estava sendo precedida pela prática. Então, os fenômenos vieram. Com isto, ficou gravado nos Estados Unidos a parte fenomenal do espiritismo. Mas, na verdade, a doutrina espírita vai surgir na França, a partir do ano de 1857, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas os primeiros fenômenos que vieram às mesas girantes foi em Nova York, num condado de Wayne, onde havia uma família ali de pessoas que começaram, duas adolescentes, a perceber uma certa manifestação dos espíritos. Então, isso daí gerou nos Estados Unidos essa grande preocupação em ficar somente com o fenômeno. Temos que fazer uma diferença entre o espiritismo, a doutrina espírita e o movimento espírita.
O Espiritismo, conforme está na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos, ele é de todos os tempos da humanidade. Está presente em todas as religiões, inclusive na religião católica, com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões. Mas somente no século XIX surgiu a doutrina para interpretar o Espiritismo de todos os tempos. Então a doutrina espírita, ela surge no século XIX, que é uma doutrina, filosofia, ciência e religião, para interpretar todos os fatos, todos os ensinos que vieram através dos fatos, ao longo da humanidade, desde o homem lá atrás, do homem de Neandertal, até o presente momento. Com isso, a doutrina, então, surge no século XIX, e o que vai acontecer? Ela vai surgir na França. E na França, a doutrina espírita, ela ganha um caráter mais filosófico. E o caráter experimental fenomênico, ele ficou nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, gerou um movimento espírita. O que é movimento espírita? Movimento espírita não é a doutrina espírita, não é o espiritismo. O movimento espírita é todos nós, fazendo essa movimentação de busca do conhecimento. Os centros espíritas, os órgãos, digamos assim, de união, os órgãos difusores do movimento espírita, toda a movimentação que ocorre dentro das casas espíritas, forma-se um movimento. Isso daqui agora é movimento espírita. Vocês estão nos ajudando a fazer o movimento espírita. Essa nossa participação aqui nessa noite aqui é um movimento espírita. Para vocês entenderem a diferença entre movimento e doutrina, mentalize agora uma pintura, um quadro com uma pintura enorme, linda uma pintura. A pintura é a doutrina, a moldura do quadro é o movimento. Viram? Para ter uma ideia, a diferença entre o movimento e a doutrina. A pintura linda é a doutrina, ela está o quê? Emoldurada pelo movimento. Viu? A moldura é uma coisa, a pintura é outra coisa. Então, com isso, gerou nos Estados Unidos um movimento espiritista formado por pessoas que vieram de um movimento do protestantismo. E o protestantismo não adota a reencarnação. Então, não é um outro tipo de espiritismo que não aceita a reencarnação. É um movimento espírita lá nos Estados Unidos que não adota a reencarnação. Isso não muda nada para nós. Não muda nada para a doutrina espírita. O movimento é uma coisa. Vocês aí têm opiniões diversas. Vocês podem não concordar com a gente aqui na frente. Mas vocês são um movimento. Não há que concordar com tudo. É preciso ser analisado. É preciso que a nossa racionalidade concorde com aquilo que foi esposado. Então, nos Estados Unidos não tem movimentos de espiritismos. Não. Lá tem um movimento espírita que não adota a reencarnação. E a reencarnação, como nós já sabemos, ela não é exclusividade do espiritismo. Outros conceitos filosóficos e religiosos adotam a reencarnação. Mas a reencarnação faz parte de quê? Da pluralidade das existências e dos mundos habitados, que é pontos fundamentais da doutrina espírita. Então, não é espiritismos, e um deles não adota a reencarnação. É um movimento espírita formado por pessoas que não adotam a reencarnação. Viu? Então não tem, por exemplo, não tem ciências, só tem ciência. Ciência no singular. Tem cientistas. Cientistas é uma coisa, ciência é outra coisa. Os cientistas podem se discordar entre si. A ciência é uma só. Então, assim também é a doutrina, ela é una. Não existe doutrinas espíritas. Não existe espiritismo. Existe espiritismo que é interpretado pela doutrina espírita e o movimento formado por nós, as pessoas que discordam entre si. Entre nós aqui, na América do Sul, no Brasil, Divinópolis, nós discordamos muito uns com os outros. Porque a cartilha é a mesma, mas na hora de interpretar, a gente interpreta muito ao nosso modo. Por isso, gera a discrepância, as divergências. Então, a colocação do nosso amigo talvez não foi bem colocada, mas na verdade quis dizer que existem pessoas que não adotam a reencarnação. Assim como tem muitos que frequentam a casa espírita que também não adotam a reencarnação.
Viu? Obrigado. Boa noite a todos. Um feliz ano novo a todos, né? Muita paz e alegria nesse ano, muita coragem para a gente. Tenho observado, desde que vim pela primeira vez na casa espírita, muitos frequentadores usando boné, touca, entre outras coisas, mulheres vindo de mini saia, mascando chicletes, chupando bala, entre outras. Na visão de alguns religiosos, não se aceita isso. E fala principalmente como um evangélico deve se comportar com a doutrina espírita. E enxerga isso aqui. Como, né, se comportar dentro da doutrina espírita, como que a doutrina espírita enxerga essa questão acima. Eu acho que deu para entender, porque ficou um pouquinho confuso aqui, mas deu para entender. A questão de comportamento, a gente tem vários aspectos. O primeiro aspecto a considerar é a questão nossa cultural, né? Nós temos uma cultura, ou seja, cultura envolve hábitos e crenças. Vou dar um exemplo muito simples. Dentro de uma tribo indígena, no momento de ritual, onde eles estão cultuando a fé que eles professam, se os componentes desse ritual estiverem despidos, não é? Pouco vestidos, vamos dizer assim, pouco cobertos, isso não representa desrespeito. Isso dentro da cultura indígena é aceito como adequado e faz parte do ritual. Por isso eu estou dizendo, isto tem um aspecto cultural, comportamento, tem um aspecto cultural. Evidentemente que nós estamos reunidos aqui na Casa Espírita, nossa cultura é diferente da cultura indígena. E nós estranharemos muito se alguém entrar aqui apenas com a roupa de baixo, por exemplo, despido, sem camisa, né? A nós nos causará estranheza, porque não é da nossa cultura, o conjunto dos nossos hábitos, de conceitos. Isso é uma questão. A outra questão é o preconceito, onde muitas vezes nós fazemos a leitura das pessoas pelo nosso olhar, daquilo que nós vemos. Quando nós vemos alguém mascando um chiclete, nós podemos ver uma pessoa simplesmente exercitando a sua boca, né, com a mastigação. Ou podemos ver alguém debochando de alguma coisa. O nosso olhar vai interpretar aquilo, tá certo? É o nosso olhar que interpreta. Então, nós temos que ter muito cuidado de não emitir julgamentos em relação a o que vemos, porque muito do que vemos depende de nós, do nosso olhar, tá certo? Cuidado com isso. Não existem regras estabelecidas, mas a gente sabe que o nosso comportamento fala muito daquilo que nós somos. Diz um pouco sobre nós. A maneira de vestirmos, a maneira de conversarmos, a maneira de sorrirmos, a maneira de contarmos uma piada, diz um pouco sobre nós. Então, o que se pede é que toda criatura que busca a sua renovação moral, o seu equilíbrio, procure refletir sobre o seu comportamento, a sua identidade. E, na medida do possível, estar colocando na sua identidade os conceitos cristãos que Jesus nos ensinou, do equilíbrio, da discrição, da solidariedade, da humildade, da confiança, do respeito, não é? Mas não existe regra, não pode chupar bala, não pode mascar chiclete, não existe isso, tá certo? Isso
não diz tudo o que eu sou e o que eu penso, certo? Mas é importante que cada um de nós, ao se comportar, não só na casa espírita, mas no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, exemplificando por os nossos filhos, que nós façamos do nosso comportamento a nossa identidade moral. Moral no sentido de externar aqueles princípios que o Evangelho nos traz, de equilíbrio e de sabedoria. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta que nos chega aqui interessante. A pessoa fala assim: ouvi numa palestra sobre suicídio que o vício da bebida e do fumo também é suicídio. É verdade? E o que acontece com os espíritos depois do desencarne? Beber, fumar, usar drogas é considerado suicídio? No plano espiritual, sim. Na verdade, o que acontece? As pessoas, quando você fala em suicídio, as pessoas pensam em se enforcar, pensam em tomar veneno, pensam em dar um tiro na cabeça, em se jogar de um penhasco, enfim. São essas coisas que não vêm à mente. Mas suicidar, isso aí é um suicídio consciente. Eu quero morrer, eu quero dar fim, dar cabo da minha vida. Isso é o suicídio consciente ou suicídio voluntário. Mas existe também o suicídio involuntário ou suicídio inconsciente. É aquele em que a pessoa não tem a vontade de se matar. Ela não quer morrer, mas ela está se matando aos poucos, bebendo, fumando, usando drogas. E a ciência já nos explica isso. A medicina, que está muito evoluída neste momento na nossa humanidade, e nós temos aqui médicos que estão aqui hoje, neste momento aqui no nosso salão de convenções, que atestam isso. Nós já temos essa informação. A bebida te maltrata o corpo físico, ela vai te deteriorando. O fumo acaba com seus pulmões, a droga também da mesma forma. Então é um suicídio, você está se matando, apesar de que a pessoa não quer morrer. Ninguém coloca lá uma dose de cachaça, né, e faz assim, hoje eu morro, né, delícia, né? Ou acende um cigarro, fala, hoje eu quero suicidar. Ninguém fala isso, mas está se matando. É o suicídio involuntário ou suicídio inconsciente. E aí, o que acontece com o espírito desta pessoa quando ele desencarna nessa condição? Um sofrimento muito grande. Porque ele é considerado suicida no plano espiritual. Ele é considerado um suicida. Ele está ali, ele acaba se matando o seu corpo físico ali aos poucos. Se você tem um tempo de vida útil ali programado, você está antecipando esse retorno ao plano espiritual. Diferente de uma morte natural, né? Uma morte natural, ela se dá pelo esgotamento das vitalidades orgânicas do corpo físico, dos fluidos vitais do corpo físico. Os amigos espirituais fazem uma analogia interessante, que é como se fosse uma lâmpada que vai se apagando pela falta de energia elétrica. E ali, os laços perispirituais, eles retornam no desligamento do perispírito com o corpo físico, eles se alojam nos seus centros de forças. Diferente de uma morte trágica, por exemplo, de um suicídio voluntário, ou de uma overdose de drogas, enfim, onde os laços espirituais eles são rompidos e eles voltam aos seus centros de força, mas embolados como um novelo de lã. E o espírito fica numa perturbação muito grande. No plano espiritual, muitos espíritos que desencarnam em função da questão dos vícios, por exemplo, muitos deles não sabem nem que desencarnaram. Eles ficam num processo de perturbação tão grande, está perturbado, não sabe o que está acontecendo direito, mas as vontades continuam as mesmas coisas, continua sendo a mesma. Nós já falamos aqui de outras vezes, quando nós desencarnamos, meus queridos, não muda nada. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós, na doutrina espírita, falamos desencarnar. Ou seja, o meu corpo físico vai para virar comidinha de bichinho lá, vai ser enterrado, e eu, enquanto espírito, sobrevivo à morte do corpo físico. A vida continua no plano espiritual. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, vou lembrar dos meus amigos, dos meus parentes. Não vai mudar absolutamente nada. E eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa boa, de bom senso,
ou pelo menos me esforçando para seguir os princípios cristãos, vou estar em lugares agradáveis, como as colônias, por exemplo, no plano espiritual. O inverso também é verdadeiro. Se eu fui aqui uma pessoa muito ruim, que maltratei pessoas, que só prejudiquei as pessoas, que só prejudiquei a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, vou estar em lugares complicados, ou vagando aí entre os encarnados, que se afinizam com os mesmos gostos, com os mesmos vícios. Então, quando a pessoa desencarna nessa situação, ele continua com a mesma vontade. Se era alcoólatra aqui, se era usuário de drogas, se gostava de fumar, no plano espiritual ele continua com vontade. Como ele não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então ele vai ficar perto de quem? De quem usa a bebida. Ele se aproxima do encarnado. E aí começa um processo de vampirismo, ele começa a sugar, ele começa então a beber junto com o encarnado. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas. Sim, e ele fica sentindo as mesmas sensações, como se estivesse bebendo, induzindo aquela pessoa que já tem uma queda para a bebida, não é? Porque ele só vai conseguir isso para quem tem queda. Ele não vai chegar perto de mim, eu não tenho o que eu lhe quero, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, ele não quer beber água comigo, ele quer uma bebida alcoólica, então ele vai ter, eu não tenho nada que lhe interessa para ele. Então ele vai aonde tem, e aí vai ficar perto daquele que tem essa vontade também, e induz ele ainda mais a beber, a fumar. Tem uma passagem interessante no livro Nosso Lar, no livro Sexo e Destino. Leiam esse livro para vocês vão ver até que ponto que chega um processo obsessivo numa pessoa, em todos os sentidos. Livro de Sexo e Destino, ditado por André Luiz aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Interessante desse livro que o André Luiz ditava capítulos alternados para cada um dos médiuns. Tiveram que juntar os dois médiuns para poder fazer o livro. E nesse livro conta André Luiz, nosso repórter espiritual, que estava lá na casa ali de Cláudio Nogueira, junto com seu instrutor. E o instrutor falou assim, ó, observe o que vai acontecer aqui agora. E adentra ali ao apartamento de Cláudio Nogueira 2 espíritos trevosos. E Cláudio estava lá bem deitado no sofá, lendo um jornal, quando os espíritos chegaram e começaram a intuir ele na bebida, secando-lhe os gorgomilhos, cercando-lhe a garganta para que ele pudesse beber. Do lado dele uma garrafa de uísque. Ele então levanta-se aflito, foi lá e serviu uma bela dose de uísque, bebeu, voltou de novo, aí tinha um outro, não, agora é minha vez, eu também quero. E aí fez o mesmo processo de indução ali para que ele pudesse beber. E ele voltou lá, como se não tivesse bebido nada, bebeu de novo. E saíram ali em altas gargalhadas. Então essas entidades ficam ali junto com a pessoa num processo obsessivo. Alguns inimigos querendo destruir a vida da pessoa, então induzindo ela a beber cada vez mais para que ela possa realmente cair numa derrocada. E outros realmente por afinidade, porque gosta de beber mesmo, porque gosta de fumar, porque gosta de usar drogas. Isso é um processo obsessivo. E muitas vezes sequer sabem que desencarnaram. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essa é uma das atividades que eu faço aqui nesta casa e em tantas outras onde trabalhei como voluntário. Nesse centro Jesus de Nazaré, conversando com os espíritos, como eu estou conversando com vocês aqui, muitos deles, quando a pessoa vem aqui em busca de auxílio, né, querendo ali ajuda para poder parar com os vícios dele ou de algum ente querido, então nós vamos começando a conversar com aqueles espíritos que estão ali ligados àquela pessoa. E quando eu converso com eles, eu falo assim, ô meu irmão, por que você está prejudicando o nosso irmão? Eu assim, que isso? Estou prejudicando ninguém não, é meu amigo, companheiro meu. Eu vou lá, estou na tristeza, ele também está na tristeza danada. Eu falo com ele, vamos beber? Ele fala assim, vamos, então vamos aí beber. Aí vai beber, entendeu? Eu, companheiro, é mesmo quando eu chegar aqui, né? Ou vamos tomar um ali? Vamos. Aí nós vamos tomar uma no boteco. Então ele vira companheiro. E aí eu pergunto para ele, meu irmão, mas você não tem, assim, notado algo estranho ultimamente, não? Você conversa com as pessoas, ninguém te responde, ninguém te escuta, parece que elas nem estão te vendo. Ah, mas você sabe como é que é, né? Ninguém gosta de conversar com tonto, né? Eu também estou tudo sujo. Aí, mas ele aqui me entende, ó, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Eu chego perto dele, a hora que a gente bebe, a gente fica feliz. A gente esquece dos problemas. Então tem muitos espíritos que não sabem nem que desencarnaram. Outros já sabem que desencarnaram e estão ali com vontade mesmo da questão de continuar com os vícios. E então fica no processo do plano espiritual uma situação muito delicada. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Quase todo mundo, né? Quem não assistiu ainda, se tiver alguém que não assistiu, assista.
E mais do que assistir, leia o livro, estude o livro, que é melhor ainda. E tem uma passagem lá, quando André Luiz estava naquelas regiões umbralinas, e depois de longos 8 anos e meio, ele foi resgatado pelo ministro Clarencio, por Lísias, pela equipe espiritual, e levado à colônia Nosso Lar. Chegando ao hospital, estava lá André Luiz, lá no leito, e escutando os comentários daqueles espíritos que o resgataram dos médicos. Que pena, né, que o nosso irmão chegou aqui pelo suicídio. André Luiz, que fora médico enquanto encarnado, um grande médico aqui no Rio de Janeiro, ficou revoltado, dizendo, peraí, ué, está errado esse prontuário aí, ele que era médico, né? Então, no linguajar da medicina, pega o meu prontuário aí, está errado, eles anotaram aí que é suicídio, não é suicídio não, eu era médico só, você ficou doido? Eu estava doente, lutei contra a minha doença, muda esse negócio aí. Eu falei, não, meu filho, você suicidou sim, você bebia demais, você fumava demais, você tinha uma vida desregrada, você era nervoso demais. Olha os brabinhos aí, né? Nervosinho, né? Bravinho demais, ó. Intoxicando. Já viu aquelas pessoas? Estou amarelo de raiva. Fígado. Né? Os nossos amigos médicos que estão aqui sabem. Isso aqui ataca o nosso corpo físico também. E aí foi considerado como um suicida. Agora, pior do que isso, meus queridos. Olha só. Além de você desencarnar como suicida, porque eu falo que a pessoa sofre 3 vezes, porque você ainda vem com sequelas. Quando você nascer de novo, numa próxima reencarnação, ainda vai vir com processos ainda no seu perispírito, danificado, porque quando você danifica o seu corpo físico, automaticamente, concomitantemente, você danifica o seu perispírito, que é o corpo do seu espírito. O perispírito é que dá forma ao seu corpo físico. E aí, danificado este, consequentemente, está lesando o outro. E aí, você reencarna com o seu perispírito lesado para uma nova readaptação, uma nova reencarnação ali, para que ele possa se readaptar. E aí nasce com problemas. Nasce, né, quem usa drogas vem com problemas terríveis aí, mentais. Quem fumava demais vem com problemas respiratórios. Pessoa que bebia demais vem com problemas. Como é que chama, doutora? A doença no fígado? Que quando a pessoa... cirrose, né? A pessoa nasce com cirrose. Às vezes nasce uma criança em tenra idade com cirrose. A medicina não sabe explicar por quê. Aí chega perto dos pais e fala assim, isso aqui é hereditário, né? Os pais bebem? Não, bebe não. Bebe nada. Os avós bebem? Não, bebe também não. E o bisavô bebia? Não, o bisavô bebia, meu filho, mas bebia não, o bisavô comia a garrafa, tirar gosto. É o dito cujo reencarnando ali, ó. Não deixa de ser hereditário, né, Vicente? Está reencarnando lá, da mesma forma. Então, eu gosto de falar que as pessoas sofrem 3 vezes. Sofre aqui no plano físico, porque o vício, você vai, tá fumando, tá bebendo, aí você começa a danificar seu corpo físico. Aí você pega um câncer, ali, né, numa situação terrível, você sofre enquanto encarnado. Desencarna, é considerado suicida. Chega no plano espiritual, sofre pra caramba. Pede pelo amor de Deus para pôr uma nova oportunidade. Aí reencarna. Reencarna com problema. Reencarna com cirrose, com problemas nos rins, com problema nos pulmões e vai por aí afora. Olha só, meus queridos. Além de tudo isso, gera o processo obsessivo. Tem uma palestra do nosso companheiro Vicente Cardoso, entra lá no site, né, Obsessão e Desobsessão. Tem uma palestra sobre obsessão que o Vicente já fez aqui há mais tempo aqui na casa. Cliquem lá para que vocês possam ver e assistir o processo obsessivo nesses casos também. E tem uma palestra aqui da minha autoria que chama Suicídio e Suas Consequências. A gente fala do suicídio consciente e do suicídio inconsciente também, para que vocês possam entender mais. E vou dizer para vocês, meus queridos, tanto o suicídio consciente quanto o suicídio consciente nos traz terríveis consequências no nosso desencarne, na nossa vida. Tem uma passagem lá no livro Martírio de um Suicida e no País da Luz, aonde Antero de Quental nos traz uma mensagem muito bonita, muito profunda, uma mensagem de profunda reflexão. E Antero de Quental foi um poeta português, e ele se suicidou.
tem até uma praça lá em Portugal com o nome dele. Ele suicidou, na verdade, com 2 tiros no peito. Mas para que vocês possam entender aonde que chega o sofrimento de um suicida. E depois de de longo tempo de sofrimento no plano espiritual, quando ele teve condições de manifestar, ele falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só, meus queridos. Eu não sei aqui falar para vocês o que é o sofrimento de um suicida. Pensa na pior coisa que possa acontecer com você no plano físico. A pior coisa que possa acontecer na sua vida é uma doce consolação, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. É muito triste, meus queridos. Vamos pensar, repensar e vamos aí fazer a nossa reforma aí, mudando as nossas atitudes. Tá certo? Nós sugerimos a vocês a leitura do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, onde temos 2 capítulos, um sobre suicídio e o outro sobre doenças escolhidas, das quais vocês entenderão melhor isto que o Sérgio acabou de explicar. As consequências que advêm quando nós opinamos pela ruptura do nosso processo vital, que chamamos de suicídio. A partir da pergunta 943 também, do Livro dos Espíritos, fala muita coisa sobre suicídio. Aí vocês vão se imbuir mais dessa ideia. No livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, André Luiz fez uma colocação muito interessante. Ele diz que assim como há intoxicação física, química, biológica, alimentar, há também intoxicação por fluidos, energias das quais nós contraímos, e essas mesmas, às vezes, são oriundas de uma patologia que nós carregamos conosco, em nosso campo mental. Então fica aí a sugestão de leitura para vocês complementar mais a ideia sobre suicídio. A pergunta é a seguinte: tenho 57 anos, desde meus 15, 16 anos, sinto um mal-estar muito estranho. Me dá uma angústia Quando tinha minha mãe, procurava por ela. Hoje procuro por qualquer ente querido. É tudo muito rápido, há questão de segundos, mas me incomoda. Já perguntei por vários médicos, mas nenhum souberam me explicar. Agora pergunto a vocês, médiuns, com todo respeito, será que pode ser algum espírito que está me incomodando? Me sinto como se estivesse em outra dimensão. Nós não podemos afirmar para você que perguntou, mas pelos indícios, pelo quadro patológico aqui, certamente a sensação de mal-estar pode estar secundada por influenciação espiritual. Porque os espíritos que estão em derredor de todos nós, aqui na crosta terrena, não deveriam estar aqui. Deveriam estar em colônias espirituais. Mas como estão tão apegados à matéria, não conseguem desencarnar. Porque desencarnar não é a mesma coisa que morte, não. Morte é um fenômeno biológico. É uma disjunção molecular da matéria do perispírito com a matéria do corpo físico. Desencarnar, na opinião de Divaldo Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, Filomeno de Miranda, ele diz que desencarnar é você desimantar, é desapegar, é despojar o apego da matéria. Ele diz que tem muita gente que, de uma forma, desencarna bem antes do corpo morrer. Mas tem muita gente que morre e não desencarna. Fica pegado ao corpo, aos bens materiais, às pessoas, tudo. Então, por isso que é imperioso saber que muitos espíritos que estão em derredor de nós são criaturas que não conseguiram o processo de desencarne. Permanecem no seio da família, convivendo com todos da família, com seus vícios, suas mazelas, e estes, ao aproximar de nós, os seus fluidos, as suas energias,
que são inferiores, nos impregnam e nos traz uma sensação de desconforto. Aí alguém pergunta assim, quais são os indícios da obsessão? Como é que eu posso saber se eu estou obsediado ou não? Eu coloquei aqui alguns itens. Nervosismo, irritação, insônia, cansaço físico, comer exageradamente, beber exageradamente, indiscriminadamente, atitudes compulsivas, fraqueza, desânimo, medo, angústia. Esses sintomas não são exclusivos da obsessão. Há outros fatores que causam essas sensações. Mas, muitas vezes no processo obsessivo, a gente pode estar experimentando uma sensação de mal-estar, porque o nosso companheiro, ou os nossos companheiros, nos transmite, sem às vezes querer, sem ter o desejo de nos prejudicar. Até um ente querido, já falecido, na nossa companhia, a presença dele não é boa para nós. Porque ele ainda carrega consigo uma carga energética de fluidos inferiores. Razão pelo qual ele permanece na crosta terrena, junto a nós. Então as suas energias não são boas. E ao estar naquela atitude de tentar permanecer conosco, eles passam a conviver com a gente e a gente com eles. Então a sensação às vezes pode estar sim oriunda de um processo obsessivo. Pode também decorrer de outros fatores que tem que ser estudado. Primeiro, a gente esgota todas as possibilidades médicas, psicológicas e psiquiátricas, para depois a gente realmente analisar com mais profundidade os fatores espirituais, inclusive os fatores obsessivos. Verdade que todos nós somos passivos do processo obsessivo, todos nós. Eu, Sérgio Bebiano, Shirley, que estamos aqui falando para vocês, nós somos passivos do processo obsessivo. Aliás, nós somos obsediados. Eu coloco sem ter realmente a preocupação de estar errando, porque a pergunta 459 do Livro dos Espíritos perguntou-se a ele o seguinte: podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos e atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Eles quem? Quem está nos dirigindo agora, nesse presente momento? Depende de como eu penso, eu estou agindo, como eu sinto. Depende muito de mim. Então, por isso que eu disse que todos nós somos passíveis. Alguém fala assim, eu não sou obsediado. O não já é indício de obsessão, chama-se fascinação. Porque na fascinação, a gente não admite estar obsediado e ser passivo da obsessão. Porque todos nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhos que vivem agarrados a cada um de nós. Porque no livro dos Médiuns, capítulo 23, colocado que o que dá asa à obsessão, quer dizer, o que provoca a obsessão é a imperfeição moral. Viu? É a nossa imperfeição moral, é os nossos vícios. É a nossa condição moral é que justamente proporciona a esta adesão desses à nossa intimidade. Começando pelo processo obsessivo simples, galgando para a fascinação e indo para a subjugação, que é um domínio quase completo, quase, da mente e do corpo. Por isso que tem uns quadros patológicos que a medicina não consegue identificar, porque não pode ser indiciado através de um exame biológico, radiológico, um exame qualquer. É um fenômeno puramente moral e espiritual. Só pode ser indiciado e comprovado depois de um estudo acurado, por quem tem a responsabilidade de estudar o caso A, o caso B, o caso C. A gente nunca tira conclusões precipitadas. Realmente é obsessão. Não, peraí, baseado em quê? Qual é o indício que você tem? Qual é a metodologia que você está adotando para dizer que é? Nós não temos nada que comprova de imediato. O quadro é realmente mediunidade? Não, é realmente obsessão. Tem que ser estudado com muita cautela, para não realmente
a gente atrapalhar o meio de campo. Tá? Então, essa pessoa que perguntou aqui, pode. Neste caso, então, convenha você começar a ter uma atitude de oração. E oração não é reza. Nunca foi reza. Reza é reza. Reza até ser um terço. Isso, é reza. Oração é atitude. Atitude no bem. A partir do momento que você tem uma vida em que suas atitudes é no bem, acabou. Está aí a profilaxia de toda perturbação espiritual. Eles não aproximam de nós. Porque se queres afastar os maus espíritos, a resposta é atrair os bons. Aí está a receita dos próprios espíritos. Obrigado. A reencarnação se inicia na fecundação após ato sexual. O que se pode falar da fecundação do bebê de proveta? O que o Espiritismo diz? Essa pergunta ela é muito interessante, porque envolve questões éticas, né? Que são discutíveis não apenas no aspecto espiritual, moral, mas também no aspecto científico, né? E não temos resposta para tudo, é algo novo, né? O que a gente pode dizer do que a gente já leu dentro da doutrina espírita? A reencarnação, ela começa no momento da união dos gametas, na fecundação, que necessariamente não tem que ocorrer após uma relação sexual. Pelo que nós já sabemos hoje, o bebê de proveta é a união dos gametas fora do corpo físico, na proveta, tá certo? E a pergunta é, esse tipo de fecundação artificial, você tem uma ligação do espírito naquele zigoto que está sendo formado ali? Geralmente, a divina providência, ela permite o avanço científico para benefício da própria humanidade. Nós sabemos que casais que têm muitas dificuldades de ter os filhos pelo mecanismo natural da biologia, eles podem lançar mão desse artifício para conseguir ter os filhos. Mas o mais interessante disso tudo é que muitas vezes, mesmo com a fecundação, quando se faz a colocação desses zigotos dentro do útero materno, nem sempre todos se desenvolvem ou vão a termo. E não sei se aqui entre vocês já existem casais que já lançaram mão da fecundação artificial, mas sabe-se que muitos casais fizeram inúmeras tentativas, né? E apesar de terem sido implantados os zigotos no útero materno, eles não se desenvolveram. O que a gente compreende daí? Que a ligação do espírito à matéria, ela transcende a biologia, né? Então você muitas vezes tem a fecundação, a formação do zigoto, a multiplicação celular, mas você pode muito bem não ter nenhum espírito ligado ali, tá certo? Então a ligação do espírito àquele zigoto, ela transcende a questão biológica. E aí vem uma questão ética que a própria doutrina espírita, no livro Genética, segundo o Espiritismo, não trouxe uma resposta pronta ainda, porque nós ainda não avançamos o suficiente para detectar qual zigoto tem uma alma, qual zigoto tem um espírito ligado nele. Nós não temos como identificar
qual zigoto potencialmente irá realmente se desenvolver e gerar um ser humano? Nós não chegamos nesse ponto ainda. Certamente nós ainda chegaremos, mas não chegamos lá. Isso gera um grande problema, porque se a gente não identifica qual que é o zigoto que vai prosseguir no seu desenvolvimento, a gente tem que considerar que todos os zigotos têm alma e são potencialmente capazes de se desenvolver e originar a vida. Isso gera uma questão ética. Então, o que o Espiritismo diz é isso, que a ciência vem para auxiliar a humanidade, não é para atrapalhar. E que a fecundação artificial, ela veio para auxiliar esses casais que apresentam essas dificuldades. Mas que a divina providência também vai autorizar ou não, de acordo com a aprovação, com aquilo que o casal necessita da misericórdia divina no seu aprendizado, a autorização para que aqueles zigotos que forem implantados naquele útero se desenvolvam ou não. E muitas vezes se desenvolvem todos de uma vez só, né? Que a gente vê os trigêmeos, os quadrigêmeos, resultantes da fecundação artificial. Então, sempre tem a mão divina na determinação do prosseguimento dessa fecundação artificial. Não sei se consegui responder, né? Com certeza. Muito bem, meus queridos, o nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. Algumas perguntas vão ficar aqui para a próxima semana. Eu quero aqui, então, agradecer a presença de todos vocês, dos companheiros internados que nos assistem também, e desejar a todos um excelente retorno aos seus lares e convidá-los para a palestra daqui a pouco, nosso companheiro Vicente Cardoso. Muito obrigado a todos, excelente retorno, muita paz.